Diário do Minho continua a dar-lhe a conhecer os autores e autoras da nossa região e as histórias que têm para nos contar. Hoje temos connosco a Ana Isabel Carvalho, autora do livro Titão, o peixe que queria voar. Isabel, obrigada por estar aqui connosco hoje. Obrigada eu pelo convite, Ana. Diga-nos em primeiro lugar, como nasceu a ideia para a história do Titão? A história do Titão nasceu há algum tempo e nasceu para celebrar o 3º aniversário do meu filho. Portanto, esta história tem mais de 10 anos. Na altura, o objetivo era presentear não só o Bernardo, mas também os colegas da Sala das Joaninhas, que existe, que é na creche mãe, e elucidá-los para esta importância da cultura dos sonhos. Portanto, foi uma história que surgiu para celebrar um aniversário, alicerçada nesta importância de sonharmos e de concretizarmos os nossos sonhos. E depois o projeto foi-se desenvolvendo. Exatamente, porque o Titão é um peixe que sonha voar. De onde é que veio essa inspiração? Essa inspiração acho que veio mesmo da Ana Isabel, porque se me perguntar quem é a Ana Isabel, é essa miúda que mesmo quase a celebrar 44 anos tem uma imensidão de sonhos na cabeça que gostaria de concretizar. E muitas das vezes acho que o objetivo é é pensar neles com carinho, partilhá-los e pô-los a acontecer, tal como o Titão. Perfeito. Então, como é que foi o processo de escrita? Surgiu assim todo muito rapidamente? Foi uma construção? Foi muito fluido. Quando nós pensamos neste imaginário daquilo que nos move e daquilo que nós queremos, tal como o Titão, que tinha este sonho gigante, que vivia num espaço muito bonito, que adorava, que era a Sala das Joaninhas, mas que tinha este grande sonho pelas histórias até que eu via, foi cultivando isto. E neste processo de escrita, que esteve inerente à criação do Titão, o peixe que queria voar, eu acho que escrevi a história derrompante e eu própria me deliciei enquanto eu fui escrevendo. E se tivesse que descrever este Titão em 3 palavras, quais seriam? Sonhador, atrevido e corajoso. Perfeito. Tirando, se calhar, o Titão, há mais alguma personagem deste livro com o qual se identifique e porquê? Eu acho que para além do Titão é o pássaro trovador, porque no fundo eles formam esta dupla mágica de quererem desbravar terrenos e conhecerem estes vales e montanhas que me aparecem aqui na história. E portanto é a combinação perfeita de 2 mundos, o mundo da água e o mundo do ar, e como eles em conjunto arranjam forma de seguirem por essas paisagens encantadoras deste mundo. Exatamente. Este livro foi pensado mais para as crianças ou também para os adultos que as acompanham? A verdade é que ele foi feito a pensar nas crianças e, como lhe digo, a mensagem que está por trás foi mesmo para celebrar este aniversário, o 3º aniversário, e esta importância que nós temos que fazer com que as crianças sonhem. Mas quando finalizei a história, e quando agora a publiquei, porque só publiquei passado 10 anos e por um motivo especial, que gostaria também de falar, quando deu por mim a lê-la, acho que as entrelinhas são para os adultos, porque as crianças dificilmente as descobrem. Exato. Diga-nos então porquê publicá-la agora passado 10 anos. Pois, exatamente. Foi agora, portanto mais recentemente, que achei por bem que esta história merecia realmente ter um palco e ter uma edição, não só aquela edição que na altura publiquei há 10 anos atrás, mas uma edição mais amadora, feita apenas numa gráfica, porque o Titão tem também um sonho, que é poder com que aquelas pessoas que fazem parte deste mundo possam também elas sonhar. E, portanto, é dar voz a esta invisibilidade que nos rodeia. E os direitos de autor do Titão revertem para a Líderes de Rua, que foi um movimento cívico que ele alavanquei há uns anos com um conjunto de amigos e de pessoas que têm um coração gigante. E este propósito do Titão estar agora aqui connosco, impresso, numa edição, como deve ser, materializa esse sonho de nós, enquanto líderes de rua, podemos realmente pôr toda a gente a sonhar e a concretizar aquilo que vai na sua alma. Exatamente. É mais difícil hoje em dia as crianças poderem acreditar que podem sonhar? Talvez não. Porque quando conto a história e aquilo que me apercebo dos miúdos, não é? Com quem vou falando e destas crianças, esta capacidade nata de sonhar, ela está lá. Acaba por ser mais difícil quando nós vamos crescendo e com os nossos adultos. E quando há bocadinho a Diana me perguntou se este livro também é aconselhado para adultos, eu dizia principalmente para eles, porque através do Titão e do Trovador as pessoas vão perceber que quando nós partilhamos os nossos sonhos e quando nós permitimos que a comunidade nos ajude, e neste caso aqui o público da Sala das Joaninhas, a pensar e a esquematizar uma forma de concretizar o sonho do Titão,
Mesmo quando existem malaquias por todo lado, e portanto o Malaquias era aquele peixe mauzão que dizia: Titão, tu és um peixe e os peixes não voam. E mesmo assim, ele conseguiu voar. E portanto eu acho que é esta mensagem de inspiração e nós nos deixarmos levar por aquilo que está à nossa volta, que é extremamente bonito, e não ter medo de partilhar o que vai na nossa alma. E que nunca é tarde. E que nunca é tarde. Já falou um bocadinho, mas qual é que é a principal mensagem que gostaria que as crianças levassem ao lerem este livro? 2 mensagens muito importantes. A primeira é mesmo essa, que elas sintam o que é isto de sonhar, de poder concretizar o que lhes vai naquele coração muito apertadinho e que muitas vezes não conseguem materializar. E nós, enquanto adultos e educadores, temos esta missão de desocultar aquilo que são os sonhos das nossas crianças e depois de os materializarem naquilo que pode ser pela voz, pela escrita, porque aqui depois nós também temos uma mensagem especial dentro do livro para que as crianças materializem isso, que tenham adultos e pessoas lado a lado com elas que as ajudem a alavancar essas ideias, que não lhe castrem os sonhos, que não lhe coloquem barreiras quando não há necessidade disso. E portanto, e mesmo aquelas crianças mais distraídas, porque aqui no Titão, no aquário, também vivia o peixe sem nome, que era extremamente bonito, mas que sempre que olhavam para ele ficava muito envergonhado, porque nós também temos estas pessoas connosco, que nós saibamos elogiar e ajudar a que essas pessoas consigam fazer os seus caminhos. E, portanto, eu acho que este livro é para todas as pessoas e todas elas encontram aqui uma mensagem especial. Perfeito. Mesmo para concluir, que mensagem gostaria também de deixar a quem vai ler esta história pela primeira vez? Que vão de coração aberto. Porque apesar do título e da capa ser revelador da história, não é? E da trama que aqui acontece, acho que pela forma como nós vamos embrulhando e doseando, não é? O cenário da Sala das Joaninhas e tudo aquilo que está aqui dentro, as pessoas vão se sentir verdadeiramente a recuar naquilo que foram os seus anos de infância para adultos, os seus anos lá atrás, em que tinham essa capacidade de sonhar, em que, bem ou não, partilhavam os seus sonhos e que se deixem inspirar naquilo que é a mensagem principal. E se me permite, seria com ela que eu gostaria de terminar, lendo esta sinopse, que eu acho que é sempre bom ficar connosco no nosso coração. Portanto, Titão, o peixe queria voar, uma história que nos alimenta a alma e nos adoça a existência. Titão, Malaquias e o peixe sem nome viviam nas águas tranquilas de um pequeno aquário, discretamente instalado junto da grande sala das Joaninhas. Sala celeste de uma creche com muitos e muitos anos de história. Titão era um peixe sonhador e acreditava que um dia iria voar. Sim, voar. E assim foi. Titão e Trovador partiram numa longa viagem em busca de paisagens, aromas e histórias. Na Sala das Joaninhas, todos os dias, Titão era lembrado como o peixe coragem, o peixe conquistador, o peixe voador. E com isto termino dizendo que se calhar talvez não haja impossíveis. Só um bocadinho mais de tempo para que os nossos sonhos se tornem mesmo realidade. Perfeito. Ana Isabel, muito obrigada por este tempo aqui connosco. Obrigada eu, e agora, como não poderia deixar de ser, portanto, um livro para a Diana com uma dedicatória especial que espero que goste. Muito obrigada. Obrigada por este Obrigada tempo. eu. Obrigada também a si que está deste lado. Fica aqui a mensagem que nunca é tarde para sonhar e para estar de coração aberto aos sonhos. Não perca esta história para se inspirar do Titão, o peixe que queria voar.